A psicologia está presente em escolas, clínicas, hospitais e centros comunitários. Em Gurupi, os profissionais têm contribuído para o desenvolvimento emocional de crianças, jovens, adultos e famílias, promovendo equilíbrio e bem-estar. O Tocantins conta com 2.596 psicólogos registrados, cerca de 1,10 profissionais para cada 1.000 habitantes, abaixo da média nacional, segundo dados do Conselho Federal de Psicologia. O estado é atendido por mais de 20 centros de atenção psicossocial, o CAPS, que oferecem suporte especializado e gratuito à população, incluindo unidades em Gurupi. A psicóloga Tiffany Araújo ressalta o preparo dos profissionais gurupienses e reforça a importância dos cuidados com a saúde mental em todas as fases da vida. Eu acredito que as principais dificuldades que existem para o psicólogo, principalmente em cidades pequenas, é a conscientização sobre a saúde mental. Essa necessidade que há do tratamento e não só a medicalização, né? Porque a medicalização ela faz bem, mas muitas pessoas estão deixando de lado a psicoterapia para uma solução pontual, uma solução para aquele momento, e não tratar o motivo, o início. Então, essa conscientização ela precisa ainda existir, tanto sobre a saúde mental, quanto sobre o profissional de psicologia mesmo, o psicólogo, sobre o seu papel, o que é a psicoterapia. A população ainda precisa se conscientizar. Outra questão também muito importante, que é muito importante ressaltar, é a questão do psicólogo, ampliar o psicólogo em outros locais, como escolas, como empresas, né? Porque se vê a presença do psicólogo muito em clínica, hospitais, mas onde há pessoas, onde a gente precisa-se de psicólogos. O processo psicoterapêutico, ele auxilia para todas as questões emocionais, físicas, engloba todo o ser humano. Então, a psicologia, o processo psicoterapêutico pode ajudar em questões socioemocionais, questões de autoconhecimento, questões físicas. Então, conforme a queixa que o paciente traz, a psicologia, o processo psicoterapêutico vai auxiliar esse paciente até chegar a uma qualidade de vida. Há uma pesquisa americana, né, onde ela detectou que a questão hereditária ela é muito forte no autismo. Claro, tem vários fatores, mas nessa pesquisa ela traz para nós que o autismo ele tem 97% de chance dele ter sido hereditário. Então, o que isso significa? Que geralmente uma pessoa próxima, o pai, ou a mãe, ou um avô, uma avó, tem esse autismo, né, que é o TEA, o transtorno do espectro autista, e foi se passado para essa criança, para esse indivíduo. Então, às vezes há toda uma família atípica e não se percebe, porque a pessoa ela vai lidando com aquilo até a fase adulta e chega às vezes a um ponto de uma criança ter o TEA nível 2, nível 3, aí sim é detectado na família, é encontrado na família, se percebe essa diferença. Eu amo a psicologia, amo essa profissão que eu sigo também, mas o recado que eu deixo é estudem, se atualizem, porque essa profissão ela é mágica, pode gerar muitas coisas boas, transformar muitas vidas, mas é preciso ter o estudo, é preciso seguir com ética, porque a pessoa, o indivíduo, ele vai estar ali confiando o que é mais precioso nas suas mãos, que é a sua vida, é a sua saúde mental. Então, estudem, tenha ética profissional e acolha todas as diferenças. A acadêmica de psicologia da Unirg, Isabela França, cita quais motivos a levaram a ingressar no curso e reforça sua paixão pela área. Eu costumo dizer para todo mundo que me pergunta isso que psicologia é minha escolha, minha vida, desde que eu estou no 8º, 9º ano, desde o ensino fundamental. E eu percebo que hoje em dia muitas pessoas têm a noção de que psicologia é sobre falar muito, é sobre ter o dom da fala com outras pessoas. E realmente eu sempre gostei de entender o sentimento de outras pessoas e auxiliar elas com isso. Porém, eu acho, na minha perspectiva, a psicologia é sobre escuta. Hoje em dia não é fácil escutar, não é fácil achar que pessoas que escolhem escutar, com o excesso de informações, principalmente na era moderna, é difícil. Então, a psicologia ela vem, ao meu ver, com a função de desacelerar esse processo de humanizar cada vez mais as relações. E você já tem uma área específica dentro da psicologia que você quer seguir após se formar?
Tenho sim. Eu já entrei pensando na área clínica, né? De atender na clínica. Só que isso, assim, a maioria das pessoas já vai com essa intenção. Então, eu gostaria também de me especializar na área infantil. Eu diria que se você é uma pessoa que não apenas quer uma matéria para estudar, mas quer viver a psicologia, porque quando você entra na sala, você se apaixona instantaneamente. Se é aquilo que você realmente deseja, aquilo que você tem no seu coração, que você escolha, que você não vá pelo financeiro, por mais que seja muito importante, mas sim porque é algo que age dentro do seu coração e te faz querer viver e ir assistir às aulas, participar de todos os projetos todos os dias. Define pra gente a psicologia em uma palavra. Apoio, porque a psicologia ela tá ali como a base. A gente costuma dar muita atenção para a saúde física, principalmente, né, a galera mais antiga, dizer que isso é besteira, é drama. Só que quando a nossa barreira emocional se rompe, é muito difícil da gente construir novamente. E tudo, ou quase tudo, pode ser resolvido com uma boa inteligência emocional. Na área infantil, a psicologia tem papel fundamental para identificar sinais precoces de dificuldades emocionais e comportamentais. A psicóloga Paloma Venâncio reforça a importância da psicologia na infância e que os pais fiquem em alerta. A infância é importante porque é o desenvolvimento humano, né? E é a fase principal. Pois é nessa fase que há a formação, né, da identidade, a construção, né, das relações sociais e emocionais e o aprendizado, né, com o mundo, né, ao seu redor. E como os pais eles podem notar na infância já os primeiros sinais de que as crianças elas precisam de um atendimento psicológico? É de fundamental importância, né, a psicologia infantil. Por quê? Porque a gente ajuda, né, a identificar essas dificuldades, né, como a questão dos problemas, né, relacionados à agressividade, à ansiedade, né, a questão de comportamentos, né, alterados, seja ela tanto timidez como em excesso, né, que é a questão das crianças mais agitadas. E o uso excessivo de celulares, das telas, eles podem afetar as crianças também na infância? As crianças precisam se interagir. Quando a criança não tem uma infância saudável, ela com certeza ela vai ser um adulto com traumas. E pode atrapalhar até mesmo o desenvolvimento, causando dificuldade na linguagem, dificuldade em outras situações. A infância, ela inicia, né, desde o nascimento e vai até a adolescência. É um percurso, né, que envolve muitas questões e é de fundamental importância ter um olhar mais voltado para essa área, pois é muito importante que as famílias olhem o comportamento dos seus filhos quando eles chegam da escola, né, porque o nosso grupo primeiro social é a família, né? E depois a escola. Algumas vezes não apresenta em casa o problema que está em casa, ele vai refletir na escola. Então, a gente trabalha a criança como um todo, não é somente voltado para a criança, é para os responsáveis e também para os educadores. O Dia do Psicólogo não é apenas uma data comemorativa, mas um lembrete da importância da saúde mental e do quanto esses profissionais fazem diferença na vida das pessoas.